É sem dúvida um momento festivo, quando adentramos pela primeira vez a este templo erigido para que o nome do Senhor seja adorado, para que o nome do Senhor seja exaltado na cidade de Quadra. Nós queremos dar início oficialmente à programação, à celebração desta inauguração, apresentando a vocês as autoridades religiosas e eclesiásticas presentes. Nós temos o pastor Maurício Lima, que é o presidente da União Central Brasileira e será o orador desta tarde. Nós temos também o pastor Gilney Abreu, igualmente importante, como não temos espaço para todos eles estar aqui, prontamente assentado aqui no banco à frente. Na Casa Publicadora Brasileira, temos a alegria de termos conosco o pastor José Carlos de Lima, diretor conselheiro, por muitos anos foi diretor dessa instituição importante para a nossa igreja. E temos também o nosso diretor-geral, pastor Edson Hertal de Medeiros. Muito obrigado, pastor, pela sua presença também. Ainda da Casa Publicadora, nós temos o administrador financeiro, nosso querido irmão e amigo Wilson Garcia. Prazer ter conosco, meu querido. Da Associação Paulista Sudoeste, nós temos a alegria de ter o nosso presidente, pastor Aguinaldo Guimarães, que está acompanhado do secretário de nossa associação, que deve estar aí, o pastor Leônidas Guedes, e o nosso tesoureiro também, né? Administrador financeiro da PSO, nós temos o pastor Flávio Santos. Temos também a Paulista Sudoeste, conosco o nosso engenheiro, Carlos Dornelles. Uma alegria tê-lo com a gente também, meu irmão. Sempre um prazer. E representando o distrito, nós temos a alegria de ter o pastor Milton Andrade, que fez um lindo trabalho e que Deus está me dando a alegria de seguir os seus passos aqui nesse distrito. Prazer tê-lo conosco, acompanhado da sua esposa, irmã Rosalita. Muito bem, queridos, estas são as nossas autoridades eclesiásticas, mas sem dúvida, a maior autoridade aqui é o nosso grande Deus, que estará sendo louvado e exaltado através de tudo aquilo que estaremos fazendo, como líderes, como membros da igreja, como cantores, como músicos, não é? Que tudo seja para que o nome de Deus seja exaltado. Amém. Linda festa, a igreja muito linda, e esse momento da gente agradecer ao Senhor, prestando louvores a Ele. Eu quero convidá-los a todos, o hino está no nosso programa, a juntos louvarmos o nome do nosso Deus, cantando o hino número 249 do Inário Adventista, como agradecer. Esse é o momento de louvarmos e agradecermos a Deus através dos nossos louvores.
Todos têm a coletânea na mão. Nós vamos fazer agora um momento da leitura responsiva que vem antes da oração. Está ali escrito congregação. Eu vou fazer aqui a parte pastoral e vocês então participam nesta parte especial. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados, Senhor, os que habitam em tuas casas. Louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a fria chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, nós estamos muito felizes ao adentrarmos esse templo construído para a adoração do teu santo nome. Amém. Nós queremos continuar te rendendo louvores, te adorando e pedimos que o Santo Espírito continue no nosso meio. Amém. Nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Nós temos no coração uma infinita gratidão por aquilo que Deus tem feito por nós. E nesse momento, aqueles que desejam materializar essa gratidão através de uma oferta, nós queremos dar a oportunidade de vocês trazerem até aqui a urna a sua oferta de gratidão por termos uma casa agora na cidade de Quadra, para que o nome do Senhor Deus seja adorado aqui também, não é? Que Deus esteja com cada um de vocês e que a sua generosidade possa ser retribuída com bênçãos infinitas na sua vida, não apenas bênçãos materiais, mas saúde, paz, alegria, e sempre o espírito missionário, o desejo de compartilhar a alegria da salvação com outras pessoas também.
raízes de nossa história. Como tudo começou. Era início do ano de 1993, quando a irmã Lúcia Vieira de Oliveira compareceu ao culto da IAGE Central de Tatuí, pedindo aos líderes para iniciarem algum trabalho evangelístico no município de Quadra, onde residia. Quadra não possuía presença adventista na época. A equipe do Ministério Pessoal, liderada pelo irmão Wagner Pereira e João Carlos Pereira, e o irmão Fábio, trabalhou no projeto e conseguiu alugar um galpão na esquina da rua principal do município de Quadra. Em março de 1993, foi realizado nesse galpão o primeiro evangelismo da Semana Santa. As reuniões do galpão continuaram por mais algum tempo, até que a irmã Lúcia Vieira cedeu uma parte de uma casa que possuía próxima à Igreja Católica da cidade. Ali, as reuniões continuaram por mais um ano, mas então foram descontinuadas. A retomada. 2006. Em meados de 2006, a irmã Célia Michel de Almeida, residente no sítio Recanto Maranata, em Quadra, começou a dar estudos bíblicos aos irmãos Odeci e sua esposa. Mais tarde, por motivos de saúde, ela pediu que sua irmã e cunhado, Vera e Ismael de Matos, continuassem o estudo com o casal. No final de 2006, Odeci e sua esposa se mudaram para Guarani, onde deram continuidade aos estudos e se batizaram. Então, a irmã Célia alugou a casa onde o casal morava, a fim de realizar ali um esforço evangelístico. Por volta dessa época, conheceu os irmãos Elias e Elizabeth Gonzalez, membros da IAGE Jardim Vanderlei, de Tatuí. Estavam de mudança para Quadra e juntos fizeram planos de reformar a casa e dar início às reuniões evangelísticas. O esposo de Célia, o irmão Manuel, se uniu aos irmãos Matos e Gonzalez nos esforços evangelísticos e renovaram o contrato de aluguel e fizeram algumas reformas na casa alugada. No dia de finados, em 2 de novembro, foi feita uma distribuição de folhetos no cemitério da cidade. E a distribuição dos folhetos continuou durante o ano de 2008, e quando também foi realizada uma pesquisa de casa em casa. Em 11 a 16 de fevereiro de 2018, foi realizada a Escola Cristã de Férias, um evento na casa alugada, localizada na rua Antônio Vieira Filho, que tinha como tema os segredos do grande artista. Tivemos 31 crianças visitantes, e ele foi um evento coordenado por Ildete Silva, Raquel Obendeski, Olga e Vera de Matos. No final, o pastor Albemir dirigiu uma mensagem espiritual às crianças presentes. Tivemos também, realizado em março deste ano, o curso Como Deixar de Fumar em 5 dias, em parceria com a cidade, no auditório da Câmara Municipal de Quadra, liderado pelo pastor distrital Ademir Oliveira. Ajudaram na coordenação do curso os irmãos Elias e Elizabeth Gonzalez, Ismael e Vera de Matos, Manuel de Almeida, o enfermeiro aposentado Valdir de Oliveira e vários médicos da cidade de Tatuí apoiaram o palestrante. 13 pessoas compareceram, 9 deixaram o vício naquela mesma semana. Desse curso surgiram interessados em estudar a Bíblia. Em 20 de março foi realizado o primeiro evangelismo de Semana Santa, também liderado pelo pastor distrital. 5 pessoas compareceram e uma família muito especial assistiu toda a semana de evangelismo. Desde abril até setembro, foram realizados domingo à noite uma série de estudos bíblicos. E em maio foi realizado um programa de Dias das Mães, com a participação das crianças que fizeram parte da Escola Cristã de Férias. Um ciclo que termina. Em dezembro de 2012, foram interrompidas as atividades. Foram interrompidas as atividades regulares na igreja de Quadra.
Foram 5 anos de atividades, porém sem nenhum batismo. A igreja consultou a associação e foi aconselhada a descontinuar temporariamente. Os irmãos Gonzalez foram frequentar a igreja do Jardim Vanderlei, os irmãos Matos e Almeida foram para o Jardim Ternura, mas os casais continuaram dando estudos bíblicos aos interessados restantes em Quadra, reunindo assim um pequeno grupo na casa de famílias interessadas. Não desistir, Cristo vem logo. Em 2015, teve início um pequeno grupo na casa do irmão Elias, com o irmão Vanderlei, irmão Ismael, Vera de Matos e a família Bazan. O objetivo é iniciar o grupo de Quadra. Conversamos com o pastor Richard, distrital do Jardim Vanderlei, sobre a possibilidade de um novo esforço evangelístico em Quadra. E após conversa com a APSO, obteve o apoio para o treinamento de uma equipe de Calebes, a fim de enfrentar um novo esforço evangelístico em Quadra. Em 8 de janeiro de 2016, para a honra e glória de Deus, foi inaugurada na rua Dr. Júlio Prestes, com a finalidade de alojar os Calebes durante um mês de atividade. Em 2016 foi um ano muito produtivo. No dia 5 de março foi realizada a inauguração do grupo de Quadra, com a presença dos pastores Richard Fabrício, Aurelino Ferreira, então presidente da APSO, além dos membros regulares, dando um total de 27 pessoas. Também foi realizada uma cerimônia de Santa Ceia, que passou pelo pastor Richard, que passou a ser o pastor distrital. Foram realizados vários projetos durante este ano e tivemos os primeiros batismos. O batismo do irmão João e da irmã Lúcia. Vocês podem ver aí nas fotos todas as atividades que foram realizadas durante o ano de 2016. Nos anos de 2017 a 2019, muita participação da congregação e a consolidação do grupo. Cada vez mais os membros estavam ativamente e também discipulando novos irmãos na fé e evangelizando. A parceria com o Ministério do Projeto Restauro da família Bazan, o apoio das igrejas do distrito, a parceria com a Prefeitura de Quadra, assim como a União, a CPB, foram muito importantes na maturidade do grupo de Quadra. Chegando em 2020, crescendo apesar da crise. Em janeiro deste ano, Quadra foi transferida de distrito de Jardim Vanderlei para o distrito das Mangueiras. E houve então a apresentação do novo pastor distrital, pastor Geraldo. Em 18 de março, as reuniões foram suspensas por período indeterminado devido à Covid-19. Mas em maio deste ano foram retomadas as reuniões em um auditório alternativo no sítio do Recanto Maranata, no bairro de Tijuco Preto, observando as medidas de proteção, máscara, álcool gel e distanciamento social. A princípio, a programação se resumia à escola sabatina, mas logo foram retomadas todas as reuniões. Embora tenha sido um ano muito atípico, Deus abençoou o grupo de Quadra e inspirou os líderes a usar as oportunidades trazidas pela pandemia para a realização de muitos eventos online e eventos presenciais, eventos que levavam as pessoas para os assuntos que lhes traziam mais preocupação no momento: sistema imunológico, saúde e salvação. Em 5 de dezembro foi feita uma distribuição de livros missionários na vizinhança e foi entregue um convite para o programa de Natal. Dia 12 foi um dia festivo e cheio de atividades, onde tivemos o batismo do casal Cristiano e Ariane Luquezzi, oficiado pelo pastor Geraldo Beluc. Durante a manhã tivemos o sermão pelo pastor Cristóvão Borges, pessoa muito importante na decisão do casal, e um testemunho do casal. E à noite, a programação de Natal, com o coral Infanto Juvenil e a apresentação de um presépio. E chegamos a 2021. As atividades continuaram a todo vapor no grupo de Quadra. E o ano começou com grandes perspectivas. Além de visitas contínuas, novas famílias se integraram ao grupo.
buscando viver no campo e muito agradecidos pela oportunidade dada por Deus por trabalharem em casa. Ainda em janeiro, tivemos a presença especial do pastor Lima, pregando uma linda mensagem que teve como texto base o capítulo 3 de Provérbios, falando sobre a sabedoria. As portas para a construção do templo do grupo de quadra estavam se abrindo, e o casal de Vonzini e Madalena Ferrelli aceitaram o chamado de Deus de se unir ao nosso grupo neste projeto. Muitas foram as atividades ao longo de 2021. Tudo continuou a todo vapor, e em paralelo, o planejamento e execução da obra do templo saíam do papel, e o sonho começava a tornar-se realidade. Quando olhamos os números de membros da igreja de quadra, do grupo de quadra, comparado a 2013, quando começamos, somos 3 vezes maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas ainda não acabou. Aqui chegamos pela fé. Amém. E aí, um pedacinho bem pequenininho da nossa construção. Um ano de muitas bênçãos e desafios. Louvado seja Deus. Amém. Que foi edificado para honrar nosso Deus, representado nessa cidade. Não quero ser redundante, muitos nomes já foram citados e já fica-se subentendido de que todas essas pessoas que fizeram parte dessa história merecem a nossa gratidão do fundo do nosso coração. Agradecer é mandamento. Se você não concorda com isso, eu acho difícil ter argumento de que comprove de que o ingrato vai herdar o reino dos céus. Moisés advertiu o povo de Israel a agradecer. Está lá em Deuteronômios. E ele os advertiu: se vocês se esquecerem do Senhor, o Senhor os destruirá, assim como fez com as outras nações. Por isso eu reforço: agradecer é mandamento. E a nossa gratidão talvez fosse suficiente se apenas citássemos o nosso Deus Todo-Poderoso, que criou esse mundo com o poder da sua palavra. E com o poder da sua palavra, ele poderia ter edificado este templo num piscar de olhos, mas o Senhor é bondoso e é misericordioso. Ele quer usar a mim e a você como instrumentos de salvação. Amém. Ele pode nos salvar com o seu poder, mas mesmo no plano da redenção, ele quer a participação humana. Ele não vai fazer nada que você não queira. A nossa gratidão, então, principal ao nosso Deus, mas a nossa gratidão vai também a homens que se deixaram ser usados como instrumentos para que esse templo pudesse, então, se tornar uma realidade. E aqui, no dia de hoje, começarmos, então, a nos congregar como uma comunidade que está disposta a servir este Deus Todo-Poderoso. Davi escreveu: dei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. E ele também escreveu no mesmo capítulo 16 de Crônicas: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Queremos estender então o nosso agradecimento a você que fez parte dessa história, seja de forma direta ou indireta, seja com as suas orações, ou com as suas ofertas, ou com a sua mente contribuindo, ou dando e trazendo opiniões valiosíssimas para que esse templo pudesse estar aqui hoje de pé, para honrar o nosso Senhor. Podemos citar aqui 6 pastores durante os 6 últimos anos: pastor Richard, pastor Nilson Santos, pastor Vinícius, pastor Geraldo Belk, pastor Milton Andrade, que está aqui conosco, e o nosso atual pastor distrital, pastor Marcos Cavalcante. Queremos convidar aqui à frente o casal Ismael e Vera Matos, o casal Elias e Elizabeth Gonzalez, o casal Divonzi e Madalena Ferreira. Eu gostaria que a
a equipe de apoio pudesse então pegar ali a Aline, eu acho que está ali atrás já, o Jefferson. Queridos, gostaríamos que todos os membros de quadra pudessem estar aqui à frente, mas convidamos a estes valiosos irmãos para que pudessem então representar a nossa comunidade. Não podemos deixar de agradecer hoje, nesse dia especial, às mamães que se dedicaram em educar homens e mulheres valiosas e que hoje então podem estar aqui fazendo parte dessa história, porque foram educadas nos caminhos do Senhor pelas suas mamães. Nossos parabéns, os nossos agradecimentos a todas as mamães. Queremos convidar a Aline, então, para que possa entregar aí ao casal Madalena e Dionzi uma singela lembrança de demonstração de carinho e do nosso agradecimento por tamanho empenho. Dionzi e Madalena se esforçaram muito, saíram lá da sua zona de conforto e dedicaram aqui a vida, né, para que essa obra pudesse ser estabelecida. Eu acho que o pastor Lima pode talvez aqui contar algum detalhe a mais sobre este pequeno envolvimento, de quando foi dado então aí o start para a nossa construção. Muito bem, irmãos, é uma alegria estar com vocês. Eu quero convidar aqui o pastor Wilson Garcia e o pastor Edson, que é o diretor da Casa Publicadora Brasileira. E esse início se deu, como vocês perceberam aqui, no ano passado. E a Bíblia tem algo que diz que a quem honra, honra. Tudo pertence a Deus. Mas há um momento também que nós temos que agradecer a homens e também a mulheres. E o Divonzinho não saía da sala do pastor Wilson. A nossa sala, quer dizer, era bem próxima, né, pastor Wilson? Ainda é, porque ainda estou ali por uns momentos, e sei que o Divonzinho com frequência ia lá. É a sala onde está o dinheiro, pastor Pedro Machado. E o Divonzinho, na sua sabedoria, ele visitava essa sala. E, como foi mostrado, eu vim pregar aqui no sábado, aqui não, lá no sítio, e o Divonzinho estava com a Madalena. E eu me emocionei tanto com essa orquestra, irmã Ruth. E o Divonzinho me contou tantas histórias. E eu disse ao pastor Wilson, vamos ajudar nessa construção. Nós já tínhamos um compromisso aqui com o irmão Elias. E a Casa Publicadora, já no tempo, com o pastor Edson, 8 anos como tesoureiro, nós tínhamos alguns momentos de gratidão a Deus. E essa gratidão era oferecida à construção de igrejas. E isso continuou com o pastor Wilson. E naquele dia eu disse, Timonzinho, se você tiver coragem de administrar esta construção, nós como Casa Publicadora vamos entrar. E ele aceitou. E aí nos reunimos, pastor Wilson e eu, pastor Maurício e pastor Edson como tesoureiro na época da União Central, e o campo local, pastor Aguinaldo. E com essas 3 instituições e a força dos membros, hoje esta igreja está pronta. Amém. E louvado seja Deus. Me alegrou ver as salas prontas das crianças, com cortina, com os sofás, etc. Pastor Maurício e pastor Aguinaldo e os demais visitaram. E muito obrigado também à União Central Brasileira e à Associação. Pastor Wilson, e pastor Edson. E eu peço licença a vocês e à igreja também, porque o Divonzir era o que dava o relatório para mim até o mês de novembro. E de lá para cá, também para nós 3, o relatório. E hoje de manhã ele esteve aqui. Sexta-feira eu liguei à tarde e o Divonzir estava aqui. Isso é compromisso. E a Bíblia é muito clara, já vou repetir aqui. A quem honra, honra, Divonzir. Você fez a diferença. E eu estou muito grato porque você aceitou esse desafio. E por 45 anos nós nos conhecemos,
E eu sei que nas suas mãos as coisas funcionam também. Funcionaria nas mãos deles também. Mas naquele momento era necessário um homem e uma mulher, um casal compromissado como você e a Madalena, como foi com a Igreja do Vanderlei, Nova Tatuí e outros apoios também. Vocês apoiaram a Igreja de Quadra. E eu sou, a igreja também, claro, mas nesse momento eu me dirijo a vocês. Eu sou grato a você e a Madalena por aceitarem esse desafio e digo agora, na pessoa também do diretor-geral, pastor Edson e pastor Wilson, eu queria que eles cumprimentassem vocês e aproveitassem os demais aqui também. Desculpe, quebrando o protocolo, mas nós estamos em casa. Amém. Muito obrigado, pastor Lima. Eu quero chamar aqui a Vânia e a Aline para que possam entregar aqui então as flores para o casal Matos, Noemi, e para o casal Gonzalez. Pastor Edson, fica aqui um pouquinho comigo. Eu quero agradecer. Muito obrigado aos casais. Deus possa continuar abençoando a família de vocês, que vocês continuem empenhados no serviço do Senhor. Nós temos também a alegria de ter aqui conosco a representante oficial da nossa cidade, a nossa querida prefeita Leonides. Gostaríamos, prefeita, que desse um jeitinho aí, pudesse passar por aí e vir até a frente, para que nós pudéssemos também expressar a nossa gratidão pelo apoio dado à nossa igreja, sempre abrindo as portas, para que hoje então pudéssemos estar aqui realizando o nosso sonho. O pastor Edson vai ter aqui então a honra de entregar aqui uma placa, materializando aí o nosso agradecimento. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida da senhora. Sim, vamos ler aqui então. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Quadra expressa sua mais profunda gratidão à Prefeitura Municipal de Quadra, na pessoa da prefeita Leonides de Oliveira Andrade, pelo apoio em favor da construção de nosso templo. A Deus toda a honra e glória por essa maravilhosa bênção. Amém. Muito obrigado, pastor Edson. Quero convidar aqui o Jefferson, nosso tesoureiro. Quero convidar aqui o pastor Marcos Cavalcante, nosso atual pastor distrital, e o pastor Milton Andrade, para que possamos aqui agradecer oficialmente também as nossas queridas instituições. Eu vou pedir licença aos caros colegas e vou ter que chamar um representante para, gostaríamos de entregar uma placa para todos, mas queremos agradecer à Casa Publicadora Brasileira por tamanho envolvimento, e quero convidar o pastor Lima, porque, pastor, o senhor deu o pontapé inicial. Agradecemos a Casa Publicadora na pessoa do pastor Lima. Tenho certeza que o pastor Wilson e o pastor Edson estão felizes com essa representação. Sem dúvida, pastor, foi um grande apoio. Obrigado, pastor. Quero convidar o pastor Maurício Lima, para que também receba aqui as mãos do pastor Marcos, a nossa gratidão também. Que essa placa possa ter um lugar especial lá na sala de vocês, hein? Vamos convidar o pastor Aguinaldo, que possa receber aqui das mãos do pastor Milton o nosso sincero agradecimento também, em forma dessa singela homenagem. Queridos, muito obrigado. Nós também devemos estender aqui a nossa gratidão
ao responsável pela construção. Eu peço desculpa, está um pouco extenso, mas eu acho que é um momento muito especial e a inauguração é uma vez só. Né? Eu queria convidar aqui o Divãozinho para que pudesse dizer aqui algumas palavras. Moel, por favor, venha até aqui também. Sabemos que você se esforçou bastante, teve muito trabalho, muita dor de cabeça, muito problema para resolver, mas Deus seja louvado porque o nosso tempo está de pé. O Moel Leão foi o construtor responsável por esse templo. E na pessoa dele, ele representa a equipe de pedreiros, serventes, aqueles que trabalharam aqui. Tivemos até alguns membros desta igreja e outros que trabalharam por algum tempo e depois a equipe sofreu uma renovação aí ao longo de um ano de atividades. Nós queremos manifestar o nosso agradecimento ao Moel, ao seu esforço, ao Wesley, que é o encarregado, está aqui juntamente com a sua esposa. Eles eram de Goiânia, vieram para Tatuí. Queremos agradecer também todos os demais que fizeram parte dessa equipe. Leve o nosso agradecimento. Graças a Deus não tivemos nenhuma ocorrência de acidente, alguma coisa grave aqui durante a construção, e fica aí o nosso agradecimento da Igreja de Quadra pelo seu trabalho, agradecimento extensivo também aos seus colaboradores. Muito obrigado.
Boa noite. É muito bom participarmos de um culto de gratidão a Deus. E essa é a formatação deste culto. Um culto de gratidão, de adoração, de louvor. E enquanto eu estava aqui, desde o início, eu estava fazendo aqui na minha mente uma listinha de coisas para eu mencionar aqui, né? Mas a lista já ficou tão grande que vai tomar o tempo aqui da mensagem. Mas eu quero mencionar de forma rápida a beleza da igreja. Louvado seja Deus. Quero mencionar também a alegria de ver um grupo desse aqui de crianças tocando, um coral cantando. Muitas igrejas maiores e mais antigas têm um sonho, tem isso como sonho de consumo. Louvado seja Deus. Amém. Eu quero louvar a Deus também pelo que já vi aqui, né, o histórico da igreja, muito bem apresentado, com tudo que aconteceu, a forma de se agradecer àqueles que participaram. Que bênção é estarmos juntos aqui neste culto de gratidão. Que o Senhor seja exaltado pelo fato de estarmos aqui. Menção especial à líder maior aqui da cidade, né? A senhora prefeita, a senhora Leonides, é isso? Muito obrigado, uma alegria tê-la conosco aqui. Esta igreja, ela sempre está aberta para servir a comunidade, né? E esse é o nosso desejo. Mas nessa listinha, que eu podia falar mais aqui de outras coisas, mas eu quero dedicar o tempo aqui para a mensagem e lembrar de uma cerimônia parecida com essa. Nós estamos aqui e nós falamos normalmente que são duas coisas que acontecem nesse momento. A primeira é a inauguração do templo. A inauguração é aquele ato lá de descerrar a fita, cortar a fita, a inauguração. Aí nós entramos e tem um outro momento especial que nós chamamos de a dedicação desse templo ao Senhor. É uma construção que é mais do que uma construção. Isso aqui vai ser a casa do Senhor. Então, nós queremos dedicar isso ao Senhor como gratidão. E o principal momento será a oração que nós teremos daqui a pouquinho, a oração de dedicação do templo. Mas eu quero lembrar de uma história parecida com essa. Ela aconteceu lá quando o povo de Israel estava ali chegando, estava já em Canaã, e Deus orientou que eles tivessem ali um templo, e aí eles construíram uma tremenda igreja, um templo lindíssimo. Eles colocam junto, na Bíblia aparece mais ou menos junto a construção do templo e do palácio. Mas eles gastaram 20 anos nessa obra, nas duas obras. Aqui foi um ano de construção, né? Então vejam que lá foi mais tempo e era uma obra muito grande. Eles colocaram tudo de melhor naquela obra. Aí chegou o dia da inauguração, eles marcaram o dia. Quando marca a data, é um corre-corre danado, é ou não é? Entendeu? Que vão dizer. Quando marca a data, aquela correria para terminar tudo, né, cara? E aí, finalzinho, a limpeza dos vidros, varrer, arrumar tudo. Eu imagino que foi assim também lá, o final, marcaram, e eles faziam festa em força naquela ocasião, eles ficaram lá 7 dias em festa de inauguração. Quem era o líder? Era o rei Salomão. Ele era o líder, ele é que trabalhou em todo o processo da construção daquela linda igreja. O material mais precioso eles colocaram naquela construção. Aí o povo veio para a festa, para a cerimônia, e o povo chegou assim em frente, era um pátio enorme, aquele pátio ficou lotado, e o rei construiu um palco, um palanque, no meio do pátio, e ele ficou lá naquele palanque para falar para o povo. Ele não abriu mão não, aqui o pastor abriu mão para eu estar aqui, né? O pessoal que construiu, o presidente do campo, todo mundo abriu mão lá, o rei não abriu mão não, olha, eu é que vou falar. E o rei Salomão subiu lá no palco, e ele falou, aí ele chamou o povo para uma oração. E aí eles se ajoelharam, todos se ajoelharam, e o rei começou a orar, o rei Salomão.
É muito interessante essa história, porque ela tem uma sequência que eu acho fantástica. Nessa oração de Salomão, oração pela inauguração do templo, ele lançou alguns desafios para Deus. E eu quero convidar vocês, que têm a Bíblia aí, para abrirem a Bíblia no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 6. Depois deixem a Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler outros versos. 2 Crônicas, capítulo 6. Antes de lançar os tais desafios, o rei fez uma declaração, que eu acho que nós podemos fazer agora e dizer amém. A declaração foi a seguinte, verso 14. Nós estamos em 2 Crônicas, capítulo 6. E o verso 14 diz assim: E disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Amém. Nós agradecemos aqui várias pessoas, instituições, e muito bom que houve essa unidade de força, mas a nossa primeira gratidão, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Ele permitiu que tudo isso acontecesse. Então Salomão começou na sua oração exaltando o nome do Senhor, e aí ele começa na oração, e o povo lá ajoelhado, escutando a oração. Aí Salomão, no verso 19, ele fala algo para o Senhor, na oração. Vejam aí, verso 19: Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Então, Salomão disse assim: Senhor, ouve e atende a oração do teu servo. Quando ele fala teu servo, sabem a quem ele está se referindo aí? A ele mesmo, teu servo, o líder. Então ele está falando para Deus: Senhor, quando eu orar, ouça e atenda a minha oração. Certo? Certo? Não temos aqui, é isso mesmo. Mas aí ele continua orando, e o povo, puxa vida, o nosso pastor, né? O nosso rei, ele está pedindo para Deus ouvir a sua oração como nosso líder. E eu imagino que o povo ficou feliz com essa declaração. Aí Salomão continuou falando. E aí então ele faz um segundo desafio, que está lá no verso 29. Verso 29 do capítulo 6 de 2 Crônicas. E ele diz assim: toda a oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. Então, na primeira vez ele pediu por ele: Senhor, a oração que eu fizer aqui, que o Senhor possa ouvir e atender. Mas agora ele diz: Senhor, todo membro da igreja aqui, fala do teu povo Israel, todo membro da igreja, eu quero que o Senhor ouça e atenda a oração deles. Eu imagino que o povo ficou mais preocupado agora, né? Era o nosso pastor, agora com a gente também, esse é o pedido, ele se refere a nós também. Salomão fez esse pedido e continuou orando, e aí ele falou mais e fez um terceiro desafio, que está no verso 32. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, o que ele pediu para Deus fazer? Verso 33, ouve tu nos céus, no lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. E o final do verso: para te temerem como teus povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Amém. Viram aí o que Salomão pediu para o Senhor?
Na oração, ele pediu: Senhor, quando eu orar aqui, por favor, ouça e atenda a minha oração. Resumindo, foi isso. Aí ele falou: mas Senhor, quando os membros da igreja orarem aqui, fizeram um pedido, ouça e atenda o pedido deles. E Senhor, não só eu ou só os membros da igreja, mas qualquer pessoa que vier aqui, e mesmo que não vier aqui, se ele estiver de longe, mas estender a mão em direção a essa casa e orar voltado para cá, ouve e atenda a oração dessa pessoa, para que todos saibam que essa aqui é a tua casa e que o Senhor atende as orações que são feitas aqui. Foi isso ou não foi que Salomão pediu para Deus? Foi. E Deus atendeu o pedido de Salomão? Sim ou não? Vocês têm certeza? Há um verso aqui que eu me arrepio toda vez que eu leio esse verso. Lembram da cena? O povo todo reunido no pátio, ajoelhado. Salomão ajoelhado em cima daquele palanque, fazendo esta oração. Eu imagino o silêncio, todo mundo escutando a oração. E Salomão estava acabando a oração. Capítulo 7, verso 1. Ele não é. Tendo Salomão acabado de orar, o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e olha essa frase, e a glória do Senhor encheu a casa. Que sangue! Pensa em Salomão quando abriu os olhos e o povo assustou com um relâmpago baixando lá o fogo, queimando a oferta. Eu fico imaginando que o povo disse: amém, glória ao Senhor. É muito privilégio para um ser humano falar com Deus, fazer um pedido e ver Deus respondendo na hora. O que aconteceu? Quando Deus derramava fogo e queimava a oferta, ele estava dizendo com isso o quê? Que ele aprovava, que era um sim, não era isso? Quando ele não aprovava, ele não aceitava o incêndio, a oferta, ele não queimava a oferta. Deus respondeu na hora a oração de Salomão. Terminou o culto. Todos estavam impressionados com isso, felizes. Devem ter ficado mais algum tempo lá, nos comes e bebes, eu não sei mais o que. Aí terminou tudo. Salomão devia estar cansado, né? Quando termina, às vezes a gente está cansado, é assim, está cansado, muito movimento, corre no final. Aí Salomão despediu o povo, todo mundo agora vai para casa, terminou o culto, terminou a festa, tudo pronto, a igreja inaugurada, linda, maravilhosa, e ainda Deus atendendo um pedido desse aqui. Uma coisa melhor. Todo mundo foi embora. E aí Salomão disse assim: bom, lição cumprida, vou para casa. E aí Salomão foi para a casa dele, cansado, né? Mais feliz. Sabe aquele momento que a gente está cansado, mais feliz? Missão cumprida. Salomão foi para casa. Chegou em casa, lá no palácio, deve ter tomado um banho de um bom tempo ali, correndo, esse caprichado. Foi lá para o seu quarto, deitou lá na sua cama, porque essa é uma camona grande, palácio, né? Beira ali. Deitou lá, olhando para o teto, assim, pensando, lembrando da festa. E aconteceu algo inédito. Quem apareceu para Salomão no quarto dele, do lado da cama dele? Na Bíblia. Deus já nos no capítulo 7, verso 12. Vocês estão acompanhando a história, né? Oração, o rei pedindo, Deus atendendo, terminou a festa, Salomão vai para casa, aquela noite, deita, e olha o que diz o verso 12 do capítulo 7. De noite, vocês veem a sequência que é essa aí. De noite, apareceu quem? O Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Lembra da oração que Salomão fez lá?
ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Olha só, além de ter demonstrado lá na hora, derramando fogo sobre o sacrifício, Deus foi lá à noite para não ficar dúvida. Salomão, eu não quero que fique nenhuma dúvida, eu quero que fique claro, eu quero que você entenda. Você orou e me fez alguns pedidos. Eu quero dizer para você que eu vou atender os pedidos que você fez. Foi isso. Querem ver como foi isso? Olha só o que diz aqui no verso 15. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos a quê? A oração que se fizer neste lugar. O que Salomão pediu para Deus? Não foi isso? Senhor, quando eu orar, que o Senhor atenda. Quando o povo da igreja orar, que o Senhor atenda. Quando as outras pessoas orarem, que o Senhor atenda. E aí Deus foi lá para confirmar Salomão. Não foi isso que você pediu? Foi, Senhor. Então eu vou fazer isso que você pediu. Aí entra um verso lindo da Bíblia que nós conhecemos, que citamos, tem música sobre esse verso. Mas lembrem que é aqui que ele aparece, nesse contexto. Deus falou, Salomão, eu vou atender o que você pediu, eu vou aceitar o desafio, eu vou ouvir a oração, eu vou sarar a terra, eu vou curar as enfermidades, eu vou atender. Se, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vocês que se dizem cristãos, que são meu povo, fizer 4 coisas. Primeiro, se o meu povo se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, me buscar. E quarto, se converter dos maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Amém. Vejam que Deus foi muito claro, para não ficar dúvida na cabeça de Salomão. Salomão, eu vou fazer isso, eu concordo com o que você pediu, mas eu quero que o meu povo faça algumas coisas, só coisas boas. Eu quero que o meu povo seja um povo humilde. Ser humilde aqui, em nenhum momento nós encontramos referência de que tem que ser tapete para todo mundo passar por cima. Não é isso. Humildade é o reconhecimento de que nós não temos méritos para a salvação. A salvação vem de nós. Eu tenho que reconhecer isso. Eu sou humano, sou falho, sou pecador. Se meu povo precisa ser humilde. Mas além de ser humilde, o meu povo precisa ser um povo de oração. Oração. Essa igreja estará começando suas atividades aqui, embora ela já existe como igreja já há algum tempo, e será organizada em breve, né? Pelo tamanho da igreja. Se não falarem da igreja de Quadra, da igreja adventista de Quadra, se não falarem assim, olha, é a igreja mais bonita da cidade, se não falarem isso, se não falarem, é a igreja mais bem localizada da cidade, se não falarem isso, eles possam falar assim, se tem alguma dificuldade, está com algum problema, vai lá e leva para o povo daquela igreja orar, porque eles são poderosos no oração. Amém. Todos nós precisamos desenvolver comunhão com Deus, que resultará em poder, que vem do Senhor. Além de ser um povo humilde e um povo de oração, tem que ser um povo também que me busque, que busque ao Senhor. E é buscá-lo, como diz a própria Bíblia, buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, não é? Primeiro lugar é buscá-lo antes de um negócio, é buscá-lo antes de uma viagem, é buscá-lo antes de um namoro, de um casamento, é buscá-lo em primeiro lugar. Não é tentar,
todas as alternativas, e depois que nada deu certo, vamos ver se Deus resolve agora. Não é isso. É buscar ao Senhor em primeiro. Orar, ser humilde, buscar ao Senhor em primeiro lugar. E a quarta característica, um povo que se converta dos maus caminhos. A gente usa a palavra conversão para dizer alguém se converteu ou se tornou crente, né? Mas vamos à origem da palavra ou ao significado dela. Conversão, essa palavra é usada muito entre os militares quando estão em ordem unida, né? Conversão à direita, conversão à esquerda. Conversão é mudança de direção. Então, eu estou indo por um caminho e de repente eu, através de um estudo da Bíblia, através de alguém que me orienta, eu vejo que eu estou num caminho errado, que a palavra me orienta em outra direção. Aí o que eu devo fazer? Eu devo mudar de direção, eu devo me converter para a direção certa. Isso é conversão. Se o meu povo for um povo humilde, um povo de oração, um povo que me busque, e um povo que se converta dos maus caminhos, eu ouvirei a oração desse povo. Amém. O Deus que prometeu isso para Salomão, o Deus que apareceu à noite lá no quarto de Salomão, lá da cama de Salomão, é o mesmo Deus a quem nós servimos hoje, ou de lá para cá mudou de Deus, um aposentou, agora é outro. É o mesmo Deus? E a promessa que ele fez para Salomão naquele dia, vale para nós hoje, sim ou não? Sim. Por isso o desafio é, vamos receber a bênção que Deus promete. Amém. Isso aqui não é salvação pelas obras, mas é seguir a orientação do Senhor. O meu desejo é que nós possamos ser este povo, um povo humilde, um povo que ora, um povo que busca ao Senhor, e um povo que se converte do caminho toda vez que conclui que aquele caminho está errado. Eu quero terminar com um verso, que é o verso 16 do capítulo 7. E o meu desejo nesta noite é que Deus esteja falando estas mesmas palavras que nós vamos ler aqui, se referindo à igreja de Quadra. E nós lemos aqui o seguinte, 2 Crônicas 7, 16. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, por quanto tempo? Perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que seja esta a declaração do Senhor a respeito da igreja da Quadra. É o meu desejo. Amém. A cerimônia de inauguração e dedicação também é uma oportunidade de compromisso pessoal com esta casa de oração e a casa de Deus. E aqui nós temos uma lembrança de que será esse compromisso de dedicação de cada um de nós todos os dias que estivermos aqui e também estivermos brilhando por Deus aqui na nossa comunidade. Convido você a ficar de pé agora e abrir esse programa onde está escrito ali na página central, ato de dedicação. Eu tive o privilégio de ler aqui a parte que se refere ao pastor. Eu queria que você, peço a você que preste bastante atenção no que está aqui escrito. Se você puder guardar dentro da sua Bíblia depois, de vez em quando ler, você vai ver aqui um resumo do que Deus espera de nós ao dedicarmos a nossa vida e a casa de Deus a Deus. Para a glória de Deus, nosso Pai,
cuja honra edificamos esta casa, para Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador, para o Espírito Santo, ministro de vida e luz. Dedicamos esta casa, ó Deus, para o culto e para a oração, para o louvor e adoração, para a pregação e o ensino da palavra, para a celebração das sagradas ordenanças. Dedicamos esta casa para apresentar a Jesus como Salvador, para ensinar sobre o plano da salvação e o perdão dos pecados, para consolar os que choram, para fortalecer os que são tentados e para auxiliar no viver cristão. Dedicamos esta casa para a santificação da família, para a orientação dos jovens, para a educação das crianças e para ensinar a homens e mulheres a andarem nos teus caminhos. Dedicamos esta casa para a defesa da liberdade, para a educação da consciência, para testemunho da salvação em Cristo, para a defesa da sua santa lei, para a luta contra o mal. Dedicamos esta casa para auxílio dos necessitados, para socorro dos aflitos e para apressar a volta de Cristo a esta terra. Dedicamos esta casa Como dádiva de gratidão e amor dos que experimentaram o dom da graça de Cristo, dedicamos esse templo como oferenda voluntária ao Senhor, nosso Deus. Nós, o povo desta congregação, dedicamos este edifício a Ti, Senhor, para ser utilizado na Tua causa, para a adoração e louvor do Teu nome e para o engrandecimento do Teu reino. Amém. Diante do que ouvimos, a mensagem da palavra de Deus, o compromisso que assumimos neste ato de dedicação, eu convidar aqueles que puderem a nos ajoelharmos para consagrarmos e dedicarmos esse tempo ao Senhor. Maravilhoso Deus que nos altos céus habita, nós te rendemos graças, Senhor, pelo maravilhoso dom da vida e pelo privilégio de podermos te adorar e levar a nossa prece a Ti. Amém. Obrigado, Senhor, por mais este momento de vitória que Tu concedes à Tua igreja aqui na quadra. Senhor, estamos felizes de ver esse prédio tão bonito, feito com tanto amor, com tanta dedicação. Esforço, Senhor, dos membros dessa igreja, das instituições que Tu tens, Senhor, a conduzir a Tua igreja nessa região. Te louvamos, Senhor, porque hoje podemos nos aproximar de Ti, casa digna de Teu nome. Queremos consagrar e dedicar esse templo a Ti, Senhor. Mas mais do que dedicar esse templo, esse prédio, as paredes, tudo que aqui tem, queremos dedicar a vida de cada pessoa que estará a adentrar este local, cada encontro, cada tempo, cada atividade. Senhor, somos também templo do Teu Santo Espírito. E ao dedicarmos este prédio a Ti, dedicamos também mais uma vez a vida de Teus filhos que aqui estarão adorando. Amém. Que este templo, Senhor, seja conhecido neste local, nessa cidade, em toda a região, como um lugar onde Tu se faz presente. Amém. Onde Tua palavra é proclamada, onde Teu amor é externo. Que este seja um local a iluminar toda essa região, apressar a vinda de Teu Filho amado Jesus Cristo. Os fracos e os oprimidos encontrem aqui, Senhor, amparo. Os cansados e abatidos encontrem aqui, Senhor, renovação de forças, para que juntos continuemos avançando até nos encontrarmos pessoalmente contigo. Amém. É com essa certeza e com esse desejo, Senhor, que dedicamos e neste momento consagramos este tempo para uso e proclamação do Teu Evangelho a
adoração do teu nome e apressamento do bravio do teu Filho amado Jesus Cristo. E o fazemos humildemente, mas no doce, amorável e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Caminhando para o final desta celebração, desta programação especial de adoração, de louvor ao nosso Deus, nós iremos juntos cantar o hino 327. Ou temos aí em nossa coletânea, Mensagem ao Mundo, e ele também estará sendo projetado. Onipotente Deus, nosso amorável Pai, uma vez mais a nossa gratidão e o nosso louvor a Ti. Amém. Porque nos destes recursos, pessoas que estiveram disponíveis para poderem trabalharem na construção desse templo. Amém. Querido Deus, hoje é um dia de bênçãos. E nós queremos receber também a bênção da companhia do Senhor e do Teu Santo Espírito, ao nos retirarmos deste lugar. Mas também, querido Deus, nós temos o privilégio de ter conosco a líder desta cidade, a prefeita Leonides. Querido Deus, pedimos que o Teu braço se estenda
com grandes bênçãos na direção desta líder, da prefeita Leonides, dos seus assessores, e que esta cidade, Senhor, possa ser uma cidade brilhante, como tem sido até aqui. Que esse trabalho dela, o ministério de liderança dela dessa cidade, continue sendo um ministério abençoado. Conceda a ela, Senhor Deus, saúde, disposição, a iluminação do céu também, para atender a cada necessidade das pessoas aqui neste local. Que esta igreja continue também de portas abertas, receptiva a atender a todos os moradores deste lugar. Querido Deus, abençoe também aqueles que sofrem, que padecem de doença ou de doenças aqui neste lugar, na cidade de Quadra. Abençoe, Senhor, esta população. E ao nos retirarmos desse recinto, que a tua bênção e a tua paz nos acompanhem, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se por mais um momento. A nossa gratidão a todos vocês que se fizeram presentes a esta programação marcante, especial, única na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Quadra. E nós não poderíamos ir embora sem permitir que aqueles que não conhecem ainda as dependências do nosso templo possam fazer. Vocês ficaram ali aguardando que a fita fosse encerrada para que pudessem entrar. Então, sob a orientação dos líderes locais, vocês vão poder conhecer, aqueles que desejarem, vão poder conhecer as salas do Ministério da Criança, onde os nossos meninos estarão recebendo instruções, nossos jovens, nossos adolescentes. Vocês vão poder conhecer cada dependência aqui do nosso tempo, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos vocês. E lembrem-se, esta casa é uma casa de oração para todos os povos. Sempre estará aberta para receber a cada um de vocês. Ok? Deus os guarde e os abençoe. Muito obrigado de coração. Não, aí eu deleto. Da live, save share. Deixa eu... Vai ter que pescar no... vai lá, procura aí.